Se não há zona melhor para começar uma volta, pá, é esta zona da Avenida. Isto inspira qualquer um. A volta começa logo bem. Bem-vindos a mais um episódio. Posso dizer que hoje decidi aproveitar esta tarde primaveril, quase primaveril, para vir dar umas voltas. Não vim sozinho, vim com mais dois entusiastas que vocês possivelmente já viram em vídeos anteriores. Um deles é o Joca, que ele é trekker, é um dos melhores trekkers que eu conheço, pelo menos aqui na zona e na zona do Marão. Posso dizer que as voltas dele são sempre fantásticas. Por isso fiquem aí, porque hoje promete. Além do mais, se repararam, ele é um dos que anda com uma fat bike. E um de vocês uma vez perguntou-me o que é que ele vê em andar, ou o que é que ele tira partido de andar numa fat bike. Fiquem aí, vamos descobrir. Se eu conheço bem o Joca, ele tem boas razões para ter optado por aquilo. Aliás, ele está aqui já à nossa espera. Estava a combinar. Veio aqui em casa. Pá, isto é fabulástico, mas fogo, era muito mais fácil ficar em casa. As coisas que isto tem mal é, ok, vais ver umas vistas do caraças, mas levas no corpo. Não é que saiba mal, mas ali durante aqueles 5 minutos, 10, sabe um bocado mal. Está-se bem? O Joca queria vir ao Amarão, ao Citânia, e como ainda estamos assim um bocado confinados, e pelo menos até depois da Páscoa, era melhor virmos de bicicleta de casa até à Citânia. Citânia que já viemos aqui pelo menos 2 vezes, pelo menos 2 filmes que já fiz vir cá, e o Joca é um dos que, como eu disse, sobressai dos outros pela bicicleta diferente que tem. Por isso eu vou pegar na pergunta do subscritor, que disse que devia perguntar ao Joca porque é que ele usa uma fat bike ao contrário das outras. Eu conheci o Joca sempre de fat bike, mas sei que ele já teve uma Epic, e a pergunta que eu faço ao Joca, porque uma fat bike? Eu sei que isto deve ter uma bateria qualquer lá dentro, porque ele com esta bicicleta isto anda para caraças e eu ando sempre atrás dele. Por isso, alguma coisa isto deve proporcionar para melhor. Isto é muito simples. Um teste ao Marão e ela encaixa no meu corpo. Não quis ser mais, foi só isso. Encaixou em termos ergonómicos, o meu corpo adapta-se bem a ela. Portanto, e foi só o único motivo. E a nível de terreno, achas que o terreno do Marão também não te ajudou também a... que se calhar a nível de pneus mais largos,
dá-te outra estabilidade, se calhar em terrenos mais técnicos, não? Sou eu a pensar. Esta bicicleta tem uma particularidade, como tem maior área de superfície de contacto, se o piso é seco, é mais firme na pedalada a subir. Também é verdade que nas descidas é mais desconfortável porque não tem suspensões, tem mais tendência para perder atrito porque salta, e tem uma desvantagem em caminhos muito estreitos porque para acertar no sítio certo é difícil, tem que ser com mais cuidado. Tirando isso, é uma bicicleta com baixo centro de gravidade que ajuda a fazer alguns lances técnicos mais facilmente, ou pelo menos a termos mais ousadia para o fazer, porque rapidamente estamos com o pé no chão e tem essa vantagem. Mas é uma bela companheira. Agora, não é uma bicicleta que nem toda a gente consegue andar com ela todos os dias porque realmente tem mais atrito, é só por isso. E é mais pesada? Mais pesada, pesa 15 kg, sem apetrechos, mas 15 kg. Tem a vantagem de não ter suspensão, ou melhor, não ter suspensão tem uma desvantagem. O teu corpo absorve todas as irregularidades. Mas tem a vantagem. Cansa-te mais. Sim, mas tem outra vantagem, que é perdes menos energia nos balanços. Anda mais. Cansa-te mais, mas anda mais também. Ou seja, consegues transpor a energia do teu corpo para lá mais facilmente. Também tem a desvantagem de consumir mais energia porque é mais pesado e tem mais atrito. Mais por aí. Mas é uma bicicleta divertida. É divertido. Para mim. Portanto, basicamente o que te fez mudar foi experimentaste, Gostei. encaixaste, sentiste bem e a partir daí nunca mais tentaste procurar uma bicicleta normal como a que tinhas antes? Tentei, devo dizer que tentei, mas já não consigo andar com uma roda estreita. Já não é a mesma coisa. Não, se calhar ao fim do mês, provavelmente estaria habituado, mas já não é fácil, porque é diferente. Toda a gente diz que a bicicleta é ótima para a neve e para a areia. Na areia não é grande coisa, e na neve, num dos passeios do NGPS estava a fazer, em Vieira do Minho, estava um monte cheio de neve e eu olhei, ok, é hoje que vamos experimentar a neve. Olha, é um desespero. A bicicleta não anda, caímos, enervámos e fiquei todo roto, foi o pior passeio da minha vida. Por acaso é uma coisa que eu tinha ideia, era que isto era espetacular para andar na areia e na neve, pelos vistos. Da minha experiência não funciona. Agora vamos embora, vamos agora fazer a volta para trás, para casa, e vamos ver o que é que o trajeto nos dá. Trouxe um bocadinho agora do GPS Epic que fiz em 2019, se não me engano, Capacitânia, depois vamos para casa, por isso fiquem aí, bora lá. Isto é mais um cubo que foi ao ar. Eu não queria estar na pele destas meninas no terreno, porque elas levam coça de criar bicho. E depois nós é que curtimos e elas é que pagam. Quer dizer, se calhar não são só elas que pagam. Pois é, tivemos que vir a rasgar o resto do caminho porque estávamos a ficar sem luzes e anoitece ainda cedo. Mas o Joca curte muito naquela bicicleta, mas para mim eu considero possivelmente um dos maiores fracassos da indústria de bicicletas,
porque é uma bicicleta que, devido às suas características, não consegue convencer, pelo menos a mim e a maior parte dos ciclistas que compram bicicletas e que fazem regularmente a prática do ciclismo, porque possivelmente, se pesarmos as duas vantagens e desvantagens, a nível de desvantagens vai pesar muito mais, porque é uma bicicleta pesada que no mundo do ciclismo vemos-nos gregos e gastamos dinheiro para descer 300 gramas, 200 gramas na bicicleta. Não vamos comprar uma bicicleta pesada, a não ser que ela seja elétrica. Lá está, elétrica, mas lá está, esta ajuda-nos um bocadinho a pedalar. Esta aqui não ajuda a pedalar, tem algumas características positivas a nível de terrenos técnicos e onde precisas de aderência, em terrenos encharcados, enlameados, aquilo desbunda, como o Joca desbunda naquilo quando apanha um bocadinho mais de terrenos sinuosos, mas que é uma bicicleta que também, a nível de desgaste físico, lhe provoca muito desgaste, porque é uma bicicleta que não tem suspensões, mas isso cria outra vantagem, que é, não tens suspensões, não tens que fazer revisões às suspensões, mas lá está, positivos e negativos, continua a pesar mais os negativos. Por exemplo, se eu quiser levar a bicicleta de um lado para o outro para transporte, já não posso transportar em cima do carro, mas por sua vez é uma bicicleta mais versátil, permite-te meter rodas de outras dimensões, de outras espessuras na bicicleta, mas eu já vi imagens daquilo e aquilo é um bocado esquisito. Contudo, é uma bicicleta diferente, é uma bicicleta que sempre que a gente vai em grupo com o Joca, toda a gente repara na bicicleta dele, porque tem as rodas largas e ninguém quer saber das nossas bicicletas. Porque aquilo chama realmente a atenção e acho que a estratégia daquele modelo era mesmo chamar a atenção. É uma bicicleta divertida, acredito. O Joca diz que é uma bicicleta divertida e deve ser um bocado de diversão, mas não sei, no tipo de terrenos que nós temos aqui, ele próprio diz que na neve não o ajudou muito, na areia também não o ajudou muito, porque era uma bicicleta que travava muito. Pelos vistos, aquilo que eles diziam que valia a pena por causa dessas características, experimentar pelo Joca não compensa. Para mim, um dos maiores fracassos da indústria é as fat bikes. Gosto muito de as ver, acho uma bicicleta bonita, mas ninguém usa. Ninguém usa porque aquilo, eu considero um bocadinho de trambolho. Ficamos por aqui, já sabem, se gostaram façam um like, subscrevam, morraça naquele sino, deixem os comentários sobre o que acham das fat bikes e vemo-nos no próximo episódio. Eu espero que no próximo episódio já tenha um cubo na roda para poder andar, porque senão não consigo andar. E não andar é começar a dar uma coceira. Até o próximo episódio.